Olá, bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de Laboratório de Programação. E nesse vídeo a gente vai tratar sobre funções, protótipos e diretivas. Esse é um conceito bastante importante quando a gente precisa utilizar o C, principalmente quando a gente precisa de novas bibliotecas. A gente vai trabalhar com bibliotecas externas. Então, no trabalho, quando a gente for utilizar uma biblioteca externa, vocês vão novamente voltar a esse ponto. Vocês podem assistir esse vídeo novamente, que vai ajudar vocês a entender como que está funcionando aquelas includes, aquelas operações de incluir, o que a gente chama de arquivo de cabeçalho, e o processo de compilação em si. Então, antes da gente falar sobre protótipo de função, só para a gente revisar aqui, né? Então, as funções em C, diferentemente de Python, não começam com a palavra reservada def. Começa com o tipo da função. Então, a gente tem os tipos primitivos, né? Int, char, float, né? Double, que são os tipos primitivos que a gente pode utilizar aqui nas funções. Além desses tipos, a gente tem o void, que é utilizado quando a minha função ela não precisa retornar nada explicitamente. Ela é o que nós chamamos de procedimento. Ela vai apenas efetuar gerar algum efeito colateral, como imprimir na tela, ou mandar uma informação para a internet, ou para uma impressora. Então, ela não retorna um dado específico. Então, se a gente quisesse implementar uma função, por exemplo, que retornasse o maior valor, né? Coisa que temos lá nativamente lá no Python. Aqui no C a gente não tem. Então, eu poderia implementar a função que retorna o maior. É uma função, né, que o tipo de retorno é inteiro, o nome que eu estou dando para essa função é maior, os parâmetros formais é o A e o B, que está sendo utilizado dentro da função maior. E aí que eu faço, usando estruturas condicionais, né, se A é maior que B, retorna A, se não, retorna B. E aí eu posso utilizar, por exemplo, essa função dentro da minha outra função, que é a função main. Então a main não é nada mais do que uma função também, só que ela é a função que o sistema operacional dispara quando ele executa um programa. Então o programa pode ter lá centenas de funções, mas quando eu clico para executar aquele programa, ou chamo ele via terminal, ele começa sempre a partir da função main. Então aqui eu poderia, por exemplo, mandar imprimir o maior de 50 e 90. Ok, o programa está funcionando corretamente. Mas, agora imagine o seguinte ponto, né? Essa função maior, né, como eu utilizo ela aqui na linha 12, ela precisa previamente ter sido declarada, né? Se ela tivesse depois da função main, por exemplo, ela não iria funcionar. Assim, o C ele até que ele compila, né? Mas observe que gerou um warning aqui, né? Identificando que ele não conhecia essa função maior. E aí o C criou uma forma de resolver esse problema, né, que é utilizar o que ele chama de protótipo. Antes da função que precisa, eu posso simplesmente utilizar aqui o protótipo. Esse protótipo ele tem o tipo de retorno, o nome, né, e o tipo dos parâmetros formais, né. Então observe que agora a gente não tem mais o warning. E isso aqui é bastante importante, né? Essa questão de protótipos, que é esse ponto que está sendo colocado aqui. Depois que eu tenho um protótipo, eu posso colocar na ordem que eu queira. E em algumas situações, imagina aqui uma coisa bem fictícia, mas para a gente conseguir visualizar. Se eu tivesse aqui, por exemplo, uma função f, vou colocar tudo void, essa função vai ficar uma chamando a outra. Não vou chamar de F não, vou chamar de A, né? Tá. Ou B. A função B, né? Só que a função B,
ela executa uma função A, né? Logo, essa função A ela tem que ter sido declarada antes, né? Se a gente não tivesse o conceito de protótipos. Só que essa função A ela utiliza uma função C. Então essa função C deveria estar antes aqui também, né? Já que ela usa ela. Só que essa função C utiliza a função B. Aí temos um problema, né? Que eu não posso jogar aqui a B para cima, porque se eu jogar a B antes da C, ela vai estar antes da A, né? Então isso aqui é um cenário totalmente fictício, né? Mas só para vocês conseguirem visualizar que sem os protótipos seria impossível, em algumas situações, eu declarar todas essas funções antes. Então eu preciso ter os protótipos. Tendo os protótipos, eu posso simplesmente não me preocupar com a ordem deles e declarar todos esses protótipos anteriormente. Aqui. Então a ordem aqui não importa. A, B e C. E aí, tendo declarado, então, essa etapa aqui é uma etapa de declaração das funções, e aqui é a etapa de definição das funções, né, onde eu estou definindo onde cada função que ela vai fazer. E aí, quando a gente trabalha em aplicações mais reais, a gente não vai ter apenas um único arquivo, né? A gente vai ter um programa separado em vários arquivos. Eu poderia, por exemplo, ter essa função maior definida em outro arquivo, por exemplo. Vamos criar aqui um novo arquivo, mat.c, e nesse arquivo que eu vou ter, por exemplo, a função maior lá. A função maior vai estar aqui. Vou apagar essa A, B e C aqui. E aí, como que eu vou fazer? Por exemplo, eu tenho essa função maior, vou criar duas funções. A maior de 2, né, que ela dado 2 parâmetros, ela retorna maior. E vou criar uma função int maior 3, que dado 3 valores, ela me retorna o maior. E aí agora, observe que agora eu posso usar essa função aqui de cima, né? O importante de funções é isso, a gente poder reusar essas funções em outras situações. Então, o maior de 3, por exemplo, maior de A, B e C, eu posso passar para o maior 2, A e B. Aqui ele vai me retornar o maior valor entre A e B. Agora, o maior dos 3 é o maior valor entre A e B e o C. Então, eu vou estar comparando com o C apenas o maior valor entre A e B. Então, eu não preciso mais agora, nessa função maior de 3, usar essas estruturas condicionais aqui. Eu posso reusar essa lógica que foi utilizada aqui no maior de 2 nessa função maior de 3. E aí, como que eu vou usar essa função aqui na main, né? Se eu simplesmente coloco aqui, ele vai me dar um warning aqui novamente, dizendo que ela não existe, né? E o C, novamente, ele executou, mas isso aqui é por causa do C, que vocês vão ver melhor lá na disciplina de paradigmas, a gente fala que o C é uma linguagem fracamente tipada, ele aceitou compilar. Se fosse C++, ele nem compilaria. E aí, como que eu vou fazer para poder compilar esse código aqui? E aí que entra esse conceito de arquivo de cabeçalho, que a gente já estava utilizando aqui com stdio. Aqueles protótipos, né, que a gente tinha falado, o que a gente cria? A gente cria um arquivo específico para declarar esses protótipos. Então essa função maior 2, o protótipo dela vai vir aqui para esse ponto H. E o maior 3 vai vir também para esse ponto H. Só que eu coloquei aqui, vou renomear, eu coloquei math. Vamos deixar math só de... não é, porque existe a biblioteca math.h mesmo no C, né? Em inglês.
Então agora eu posso usar aqui o include, só que aqui, pessoal, só tem uma pequena diferença. Como essa biblioteca, ela tá, esse ponto H, desculpa, esse ponto H, esse arquivo de cabeçalho, está na mesma pasta no meu main.c, eu não uso esse símbolo de maior e menor, eu uso aspas dupla. Aí eu falo para ele usar o match.h. E a mesma coisa, eu posso colocar aqui também, que esse ponto C também utiliza o ponto H. Agora, acho que lá o match.h eu esqueci de colocar o ponto e vírgula, né? Aqui, pessoal, observe que, vamos tirar aqui, ó, tá sem um erro aqui. Quando eu coloquei aqui, quando eu cometi esse erro, que eu não coloquei o ponto e vírgula aqui, ele está me mostrando o erro aqui no match.c, porque eu vou explicar para vocês melhor como é que funciona esse include. E aí o erro que estava lá no match.h veio para cá, então a gente tem que ter esse cuidado aqui. Agora, quando a gente for compilar, observe que já não tem mais o warning. Então, o que está sendo colocado aqui nessas anotações, que esses arquivos de cabeçalho são bastante importantes e neles é que fica localizado os protótipos das funções. Isso que a gente escreve aqui, né, esse jogo da velha include, a gente chama no C de diretiva de compilação. Ele é executado pré-compilação. Então, antes do código ser de fato compilado, ele executa essa diretiva aqui. E o que essa diretiva está me mandando fazer aqui? Mandando o compilador fazer. Olha, copie todo o conteúdo que está nesse arquivo match.h e copia para cá. É por isso que o erro apareceu que era aqui, né? Para a gente visualizar isso, eu vou aqui no shell, né, do próprio Replit, e aí eu vou usar o GCC com um parâmetro chamado SaveTemps. Esse SaveTemps, o que ele vai fazer? Ele vai compilar o código, né, mas ele não vai apagar os arquivos temporários, aqueles arquivos que foram gerados durante o processo de compilação. Então, observe um monte de arquivos aqui, né? Então, esse arquivo .i, que é o arquivo que foi realmente compilado. Observe que esse arquivo está bem maior, né, do que o main.c, né? Bem maior que o main.c. O main.c nós tínhamos 8 linhas, né? Esse main.i aqui já está com 700 e tantas linhas. Mas, na verdade, essa parte todinha aqui, ó, até... acho que ele coloca um comentário aqui. Até aqui, né, é na verdade aquele arquivo include stdio. Então é o arquivo stdio que foi copiado todinho para cá. Aqui observe que é o match.h. Aqui é aquela parte do arquivo match.h está copiado para cá. E aqui que começa realmente o arquivo, a parte que a gente digitou mesmo. Então esse include, ele copia o código todinho que está naquele arquivo e copia para outro ponto. Então agora ele tem os protótipos aqui para poder reconhecer qual é a função maior de 2, qual é a função maior de 3 e poder utilizar as funções como printf e scanf que a gente tem utilizado aí na disciplina. E aí o último tópico aqui que é colocado nessa nossa apostila é que a gente pode usar uma outra diretiva que é comum utilizar também, que é a define. A define, ela cria constantes ou literais nomeadas. O que significa isso? Lá no meu programa, por exemplo, eu poderia usar o próprio pi aqui, né? Eu poderia vir aqui, vou imprimir o valor de pi. 3.14 15. Vou deixar só assim.
Só que pode ser que esse valor, por exemplo, quando a pessoa olha para esse valor, que número que é esse? Que número que está representando isso? Você vai ver aquele número repetindo em várias partes do programa e não sabe que número que é aquele, né? E aí, sei lá, eu posso ter talvez outro ponto aqui, calculando um double área é igual a 3.1415 vezes 3.14.15. Só PR, então raio vezes raio. E eu tenho esse número em várias partes aqui, né? Esse meu programa funciona, né? Tudo bem, 3.14.15. Porém, se eu estou utilizando essa constante em várias partes, né? Aqui eu estou com uma certa precisão. Eu poderia depois aumentar a minha precisão com relação a esse pi, colocar mais números aqui. Então, eu posso usar uma outra diretiva chamada define. Define pi. E aí, para diferenciar essas constantes das variáveis, a boa prática é a gente utilizar tudo em caixa alta. Então, eu coloco esse 3.14 aqui, e agora eu vou usar aqui dentro pi. E vou usar aqui também pi. Então, eu compilei aqui. Mas, isso aqui, novamente, é uma diretiva de compilação. O meu compilador, de fato, ele não vê esse nome, né, no código aqui, pi. Isso aqui é feito antes da compilação. Se a gente rodar novamente esse GCC mandando salvar, a gente vai ver que lá no main.i, o que está escrito lá no main.i é o próprio número, 3.14.15. Vou botar um 9 aqui para vocês verem que ele está pegando daqui. 3.14.15.9. Então, exatamente, ele faz o que a gente, aquele Ctrl+H que a gente faz às vezes no editor de texto, que é procurar, então ele procura toda a ocorrência de pi e substitui por esse valor daqui, ó, exatamente do jeito que está aqui. Então, alguns programadores podem usar isso até para criar trechos de código, não apenas valores, né? Criar o que eles chamam de macros. Em muitos casos, elas são possivelmente evitadas, né, evitáveis, porque não são funções de verdade. Você tem um risco de você não ter aquela checagem de tipos que poderia ter, não sei, pelo menos para dar um warning. E você pode ter erros lá nessas definições, tem que ter muito cuidado, né? Por exemplo, que tudo que está lá naquela definição vai vir para cá. Por exemplo, se eu colocasse aqui, e tivesse esse meu código aqui, observe que sintaticamente está errado aqui, né? O printf, eu coloquei %f, n, pi, não fechei com parênteses, nem coloquei ponto e vírgula. Funcionou por quê? Porque ele está copiando tudo isso para cá. E o código que o compilador está pegando de fato é esse código que tem esse elemento. Então, está tudo ok para ele. Mas, se em outra parte do meu programa, né, eu tivesse aqui o pi, aqui vai ter um erro sintático. E aí você não consegue visualizar aqui o sintático é esse. Onde que está esse erro? O Seleng faz um trabalho muito bom aqui, né? Ele está mostrando algumas coisinhas aqui pra gente. Mas se a gente não tivesse essa linha, a gente olhando aqui, poxa, o que está errado? Nesse código não tem nada errado, mas quando você olha para cá, ele não, porque na verdade não chega nem compilou, né? Não chegou nem compilar aqui para gerar o ponto .i.
gerar aqui. Então aqui acho que dá para gerar. Olha lá. Ponto I, você observa que sintaticamente realmente está errado. Tem um número, tem um fecha parênteses e um ponto e vírgula. Então, essa expressão aqui é uma expressão inválida. Porque o compilador está recebendo como entrada esse arquivo e não este. Então, é mais comum a gente usar esses defines para constantes numéricas mesmo. Às vezes você quer definir um n, e esse n vai ser tanto usado para definir a quantidade de vezes que você vai executar um determinado laço, o tamanho de um determinado array, mas para macros a gente consegue evitar de usar. Mas só para a gente destacar esses pontos, vocês vão entender melhor essa questão dos headers quando a gente falar um pouco mais sobre biblioteca. Aí eu vou fazer um outro vídeo mostrando como que a gente utiliza a biblioteca externa, mas isso para a segunda unidade. Então a gente encerra o vídeo aqui, até o próximo ponto.